Vamos ler, com a ajuda e a força do Senhor, a palavra que nos trouxe avante, no livro do Salmo, capítulo 40. Este salmo é salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundem-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa. Só a leitura já encheu nosso coração de fé. Este salmo foi escrito por Davi há muitos anos atrás. E Davi, todos conhecem, passou pelo primeiro momento que está aqui nesse salmo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Irmandade sabe que o salmista foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Saul, que era o primeiro rei, não andou direito nos caminhos que o Senhor requeria dele. Então, o Senhor falou com Samuel, dizendo: vá à casa de Jessé, porque de lá me aprouve a separar um novo rei para Israel. Ele temeu, teve que ir. Ao chegar na casa de Jessé, quando viu os primeiros filhos de Jessé que estavam na casa, logo os seus olhos já se encheram. É este, Senhor. E o Senhor foi falando: não, passaram-se todos aqueles que estavam na casa. E ao final foi dito: tem mais algum? Aí até o pai havia se esquecido daquele que estava no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas, expondo a sua vida, porque muitas das vezes o leão tentou roubar uma ovelha e ele lutou com o leão, correndo o risco da própria vida. Outra vez uma ursa tentou levar a ovelha, ele também lutou com a ursa, correndo risco com a própria vida. E isto, aos olhos do pai, não era visto.
aos olhos das outras pessoas não eram vistos, mas o Deus que está acima de todas as coisas, e sabia onde buscar alguém, viu que naquele homem tinha nele coisas importantes, bendito é o nome santo do Senhor, não deixava desgarrar nenhuma das ovelhas. Então foi dito: nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele vem vindo, diz assim nas Escrituras, era um jovem de gentil aspecto, não é? Logo que ele viu, o Senhor falou no coração: é este, unge o rei sobre Israel. E ele ungindo o rei, Davi foi ungido, colocaram sobre a sua cabeça um unguento, era ungido com unguento e com óleo, aquela unção caiu sobre ele. Alguém olhando poderia dizer, algo material. Não. Naquela unção tinha coisas espirituais, bendito é o nome santo do Senhor. Tanta verdade, irmãos, que quantos salmos Davi escreveu. Nunca frequentou uma faculdade, nunca sentou num banco da escola, sempre lá cuidando das ovelhas do pai, mas lá aprendeu a tocar uma harpa, lá ele aprendeu a servir a Deus como precisava, lá ele aprendeu a ser obediente, e agora sendo ungido, já logo poderia ser sentado na cadeira do rei. Não, irmãos, teve um processo muito longo na sua vida, teve que lutar primeiro com o gigante, primeiro embate, e antes de chegar no gigante, teve o desprezo dos seus próprios irmãos, e agora no embate, poderia então já, matou o gigante e vai sentar. Não, teve que ficar fugido, teve que entrar em cavernas, teve que muitas das vezes babar, escravejar na parede para livrar a sua própria vida. Então agora encaixa nesse primeiro versículo que aqui está: esperei com paciência no Senhor. Quer dizer, ele já sabia que tinha unção sobre ele, ele sabia que sobre ele já tinha aquela sentença de ele ser o rei de Israel, mas ele esperou com paciência no Senhor, não alterou as coisas. Ele sabia, o Deus que mandou fazer a unção sobre a minha cabeça, ele cuida da minha vida, ele cuida das minhas coisas, ele faz o que é necessário na minha vida. Então eu vou esperar com paciência, na hora certa ele vai se apresentar, vai fazer a sua obra completa na minha vida, e eu vou glorificar o seu nome. E nesta noite, esta tarde, o Senhor já começa essa palavra dizendo: se nós tivermos a paciência necessária e esperar no Senhor, o Senhor já ouviu a nossa oração, o Senhor já ouviu a nossa súplica, e o Senhor já manda dizer por esta palavra: vou cumprir o desejo do teu coração. Mas é necessário que entre dentro de ti a tua paciência, porque eu sou Deus e eu não faço como os homens querem as coisas da noite para o dia. Eu faço as coisas no tempo certo, na hora certa. E o Senhor te diz: você não vai passar vergonha, o que eu vou fazer na tua vida é grande, e os teus adversários vão ter que ver que Deus ama a tua alma. Aí ele disse o seguinte: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aqui ele já estava falando de coisa futura, irmãos. Olha que coisa linda, estava falando de nós nesta graça, que o Senhor nos tirou deste mundo pecaminoso, nos firmou nesta rocha chamada Jesus Cristo, e firmou os nossos passos. Que coisa linda que Deus fez, uma obra magnífica fez em cada um de nós, não exigiu de nós nada, não pediu em nós nada, mas fez uma grande obra para que o seu nome fosse glorificado. E disse mais: e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E ele não pôs mesmo um cântico novo na nossa boca? Quantos que cantavam outras coisas, e agora nós cantamos como cantamos esses hinos aqui nesta tarde, que encheram o nosso coração, que mexeu na nossa alma, que vai fazer obra neste mundo que está ouvindo esta palavra. Esses hinos já começou a fazer transformação em muita gente. Então o Senhor já manda pregar por esta palavra: haverá um cântico novo na nossa boca daqui para frente. Nós vamos cantar com alegria, vamos cantar uma vitória. O Senhor vai aparecer na nossa vida. O que está errado Ele vai consertar, o que está faltando Ele vai acrescentar, e o que estiver na nossa vida nos atrapalhando, Ele vai tirar da nossa vida, e o seu nome será glorificado. Haverá um cântico novo. Depois ele disse mais:
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O que quer dizer isto? Bem-aventurado é aquele homem que confia em Deus e não se mistura com as coisas desta vida, nem se preocupa com as coisas desta vida, não entra pelo caminho da mentira, nem da soberba. É um homem justo, sincero. É aquele, quando se fala o homem, é o gênero humano, é o homem, a mulher. Bendito o nome santo do Senhor. Então, nós que estamos separados destas coisas, terá um cântico novo na nossa boca e seremos bem-aventurados diante de Deus. Aí diz mais aqui: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Quantas obras Deus já fez na nossa vida, irmãos. Quem está ouvindo esta palavra, quem está aqui presente, faz uma análise da tua vida, volta no tempo, vai lá atrás. Quantas coisas Deus já fez, quantos livramentos Deus já fez na nossa vida. Alguém que está aqui, alguém que já está ouvindo esta palavra, quem sabe nem vivo era para estar mais, mas o Senhor apareceu, fez obra. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, antes de haver nascido. O Senhor já tinha feito um projeto na tua vida, e este projeto ninguém pode mudar. É o Senhor que cuida dele, é o Senhor que faz ele acontecer. Ninguém pode mudar o projeto de Deus na nossa vida. Então, se você está passando por alguma prova, alguma luta, alguma guerra, não se preocupe. O Senhor te conhece por dentro e por fora. Ele sabe da tua necessidade, e Ele te diz por esta palavra: estou chegando aí para fazer uma grande obra. Você vai cantar um cântico novo. Diz mais aqui no 6º, olha que coisa linda: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Aqui ele faz uma analogia, irmãos, do que está escrito lá atrás, em 21 de Êxodo, quando foi determinada a lei do servo. Como é que era o servo? Dizia assim a lei: se adquirir um servo hebreu, ele trabalhará 6 anos. No 7º ano será o forro, é a libertação dele, ele vai ficar livre. Então ele pode ir embora. Agora, se ele não quiser ir embora, ele gostar daqui da família, ele gostar do seu senhor, ele amar aqui, então vai-se diante do juiz, e lá então é determinado isto. E quando isso é determinado, que ele fala, que ele concorda com isso, é furadas as 2 orelhas dele. Então isso indica que ele foi livre, mas ele não quer ir embora, porque ele, furando as orelhas, fará parte da família. Por isso que Davi fala aqui, irmãos, bendito o nome santo do Senhor, que sacrifício e oferta não quiseste. O Senhor não exigiu de nós nenhum sacrifício, não precisamos trabalhar, correr atrás, ficar escravo. Não, nós éramos escravos. O Senhor foi lá, comprou-nos com o seu sangue, nos trouxe a esta graça santa, e agora, irmãos, nós somos servos, fazemos parte da família. Bendito o nome santo do Senhor. Jesus Cristo é o irmão mais velho, e fazemos parte dessa família que um dia vamos reinar nos céus. E o irmão que está aqui, a irmã que está aqui, sente que as tuas orelhas estão furadas, sente que você faz parte desta família. Como o salmista dizia: as minhas orelhas furaste. Bendito o nome santo do Senhor. Não requereste de mim nenhum sacrifício, e o Senhor não quer nenhum sacrifício nosso. Sabe por quê? O Senhor Jesus pagou todas as nossas dívidas com o seu sangue, nos comprou, nos fez uma obra linda, magnífica, e agora nós fazemos parte desta família, que estamos aqui nesta tarde reunidos, que estamos aqui ouvindo esta palavra, esta família maravilhosa. E aquele que ainda não faz parte desta família, o Senhor está te dizendo: quero também te trazer para esta graça santa, quero também que as tuas orelhas sejam furadas, que você faça parte desta família. Aceita fazer parte desta família? Eu te aceito para vir aqui fazer obra desta família na terra. Irmão, está gostoso de pregar esta palavra. Vocês estão sentindo a virtude que eu estou sentindo aqui? E eu estou sentindo que esta virtude desce aí na igreja. Em nome de Jesus Cristo, abra a tua boca, dê um glória gostoso, que você faz parte desta família. Disse mais: eis aqui, venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a fidelidade. Aqui ele está fazendo uma oração, a tua salvação, não escondi da grande congregação, a tua benignidade e a tua verdade. Ele querendo dizer: Senhor, tudo que requereste de mim, eu fiz, preguei, falei, pratiquei a justiça, fiz tudo o que precisava. Só que aí ele diz o seguinte agora: não te detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então ele dizendo: eu fiz tudo o que era para fazer, trabalhei para que as coisas dessem certo, mas agora, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que Tu faças uma obra na minha vida. A minha parte eu fiz, Senhor, e eu sei que Tu vai fazer a Tua, mas não esqueça de mim. E o Senhor está mandando pregar aqui nesta tarde desta maneira. Quanta gente que entrou aqui, que a vida está tão difícil, quanta gente que está nos ouvindo aqui, que está com tantos problemas, e você vem diante do Senhor e diz: guardei a palavra, amei a doutrina, fiz tudo que o Senhor requereu de mim, mas estou nesta situação, se lembra de mim, Senhor. E o Senhor te manda pregar nesta tarde: já me lembrei de Ti por esta palavra, já te visito aí agora. Se você sentir a minha presença, algo novo vai surgir na tua boca, é um cântico novo, pode glorificar o meu nome. A tua vitória está chegando aí, o teu inimigo perdeu mais uma batalha, aquele que quer a tua derrota cai diante desta palavra, aquele que trabalhou até hoje para fazer você infeliz na terra, hoje o Senhor te visita com a paz e a felicidade. Receba em nome de Jesus Cristo a paz e a felicidade dentro do teu coração. Por esta palavra o Senhor levanta a tua cabeça e diz para o teu inimigo, para o teu adversário, que ele perdeu mais uma batalha nesta tarde. Aí diz mais aqui: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Irmãos, por esta palavra hoje, o Senhor nos justifica diante do nosso adversário. Quem sabe alguém entrou aqui ou está assistindo esta palavra, possa dizer: mas eu sou fraco, eu sou errante, eu não consegui chegar onde precisava, eu tentei mas não consegui, este corpo me atrapalha, eu não consigo chegar onde precisa, quando quero fazer o bem, como disse Paulo, o mal já está feito na minha vida, e todas estas coisas vêm sobre mim, e me deixa tão fraco, tão errante, tão pequeno, tão falho, e eu não consigo sair disto. Mas o Senhor está te dizendo nesta tarde, que Ele está estendendo a tua mão para você nesta tarde, e vai te tirar desta situação agora aí. Eu vejo, irmãos, aqui, por esta palavra, como aquela professora que chamou o aluno lá na lousa, e ele veio e escreveu tudo errado, ela vai lá e apaga, passa o apagador e diz: vem aqui, eu vou te ensinar a escrever direito, e pegando na mãozinha do menino ou da menina, faz tudo o que ele precisa escrever direito. Irmão, vocês creem que o Senhor está mandando pregar aqui? Tem um apagador espiritual passando na nossa vida aqui nesta tarde. O Senhor vai tirar muita coisa que tem nos atrapalhado de falar com Deus, que tem nos atrapalhado de ser servos de Deus na terra, que tem nos atrapalhado de chegarmos onde precisa chegar. Mas o Senhor hoje te diz: eu te justifico diante do teu adversário, as tuas falhas, os teus erros, eu apago aqui nesta tarde, e escrevo tudo novo na tua vida. Estou escrevendo que eu vou te visitar, que eu vou te deixar bem melhor na minha presença, que eu vou encher você dos meus dons, das minhas glórias, e você vai glorificar o meu nome na face da terra. Então te diz o Senhor: entra pelo caminho desta palavra, o Senhor te justifica, te liberta, e te diz: o teu adversário não pôde entrar aqui, ele pode ter te acompanhado, mas não conseguiu entrar aqui porque tinha um anjo com a espada desembainhada lá fora. Ele disse: deixa ela entrar, deixa ele entrar, eu conheço ele pelas vestes rasgadas, eu conheço ele pelas vestes manchadas que eu manchei. Mas o Senhor está te dizendo: hoje eu troco as tuas vestes aqui dentro, em nome de Jesus Cristo. Receba uma vestimenta nova, você vai sair, ele não vai conhecer mais você depois desta palavra. E o Senhor te diz: te justifico por esta palavra nesta tarde. Diz mais aqui: digna-te, Senhor, em livrar-me. Senhor, apresse em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam
em troca da sua afronta os que dizem Tem gente querendo rir de nós, irmão. Tem gente olhando, dizendo ainda está vivo, ainda está de pé, ainda está nessa maneira. Mas não se preocupa não, não se preocupa não, que o Senhor te manda dizer: tem um anjo guardando a tua vida, tem um anjo guardando a tua casa, a tua família, tem um decreto ao teu respeito, bendito o nome santo do Senhor, e esse decreto ninguém muda, diz o Senhor. Vai firme nessa tua passagem na vida, vai firme nessa tua caminhada dentro dessa graça, não muda os teus maneira de ser. Que alguém diz assim: mas Senhor, eu queria ser desse jeito, eu queria ser daquele, e o Senhor te diz: eu te chamei desse jeito, eu quero você desse jeito, eu te conheço, eu sei o que você precisa, eu tenho te guiado até agora, vou te guiar até o fim dos teus dias. Os teus inimigos podem no primeiro momento dizer: estamos vencendo, mas no segundo momento eles vão conhecer a derrota. A vitória está reservada para aqueles que estão ouvindo esta palavra. A Irmandade crê nisto, irmãos? Vamos continuar pregando mais um pouquinho? Ainda tem um tempinho. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que querem meu mal. Confundidos sejam em troca da afronta os que me dizem Folguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. E agora no finzinho: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Xalamanaya. Irmãos, eu estou sentindo aqui uma virtude gostosa, e eu estou dizendo que esta virtude está descendo aqui na igreja. Dá para abrir a tua boca aí agora, dá um glória gostoso. Você é pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de ti, e o Senhor vai cuidar da nossa casa, o Senhor vai cuidar dos nossos filhos, o Senhor vai cuidar dos nossos netos, o Senhor vai cuidar dos nossos negócios, o Senhor vai cuidar até da enfermidade de alguém que entrou aqui e que está ouvindo esta palavra. O Senhor vai cuidar de tudo. Vocês creem nisto? O Senhor está no controle. Se nós continuarmos desta maneira, nos sentindo pobre, necessitado, então nós vamos sempre aos pés do Senhor. Senhor, eu necessito que tu faça uma obra, eu necessito que tu visite a minha alma, eu necessito que tu faça alguma coisa na minha família, eu necessito, Senhor, que tu entre com poder e glória. E o Senhor está te mandando pregar por esta palavra: estou trabalhando ao teu favor, já tem coisa sendo assinada ao teu respeito, e eu estou dando ordem a algum anjo nos céus para dizer: vai à terra, visita a casa do meu servo, da minha serva. Irmão, eu prego com toda a certeza da minha alma, por esta palavra hoje, o Senhor vai fazer obra de salvação, o Senhor vai fazer obra de libertação, e tem coisa amarrada que o Senhor vai desamarrar, tem coisa presa que o Senhor vai soltar, e nós vamos glorificar o nome de Deus na terra. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração,
e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o livro dos Salmos nas Escrituras é de uma importância muito grande, porque, irmãos, existem salmos de instruções diversas, salmos proféticos, salmos de louvor, de ânimo. O salmo, ou seja, o livro dos Salmos, era, na verdade, irmãos, para Israel antigo, o que é o inário para nós. Era onde estavam os louvores, pois a própria palavra salmo significa louvor. E eram cantados, os músicos tocavam, e ali, ou recitado ou cantado, os salmos serviam para louvores a Deus. E existem muitos salmos, irmãos, alguns de instruções, outros de uma preciosidade muito grande, são até chamados de mictão, que quer dizer dourado, precioso. E o único que tem esta denominação aqui de um salmo excelentíssimo é o Salmo 16. E realmente há excelências aqui, irmão. Há a parte histórica, há a profecia, há conselho, e nesta noite o Senhor revelou para nós este salmo. Glória ao nome do Senhor. Davi era rei, irmão, e quando escreveu isto, ele foi o rei mais excelente de todos os reis de Israel. Até hoje, o povo de Israel lembra com bastante alegria, orgulho até, do rei Davi. E ele dizia, sendo rei, tendo tudo, tendo exército, soldados, segurança, mas ele, nesse salmo, começa: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Glória ao nome do Senhor. Quer dizer, a confiança dele não estava na grandeza do reino, não estava no número do exército, dos homens armados, não estava no tesouro com muito ouro que ele tinha, mas a confiança dele estava no Senhor. E que seja para nós, irmãos, por meio desta palavra, um conselho santo, que ninguém venha a ter confiança em si mesmo, nem confiança em outro ser humano, nem confiança no poder econômico, no saldo bancário, na saúde, na juventude. Coloquemos a nossa confiança no Senhor que fez os céus e a terra. E Davi então diz: a minha alma disse ao Senhor. Ele era Senhor de senhores. Tinha reis que tributavam e que o chamavam de Senhor, porque estavam debaixo da autoridade dele. Ele era Senhor de senhores da época. Mas aqui neste verso ele diz: a minha alma disse ao Senhor. E toda vez que alguém admite um Senhor, está se considerando servo, porque não há Senhor sem servo.
e bem-aventurado o servo que o seu Senhor tem poder para atendê-lo. Então disse a minha alma ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Portanto, queremos dizer, eu sou teu servo, eu estou aqui abaixo, e eu não tenho outro bem além de ti. Colocou o Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, como seu Senhor, e que além dele não havia nenhum outro bem. Isto não significava que ele não admitia ter outros bens, ter quem ele gostava, amava, prezava, pois ele tinha família, tinha filhos, netos, e certamente também a nação, o governo de Israel. Tudo isso eram bens que Deus lhe havia confiado, mas ele deixou bem claro: não tenho outro bem acima, além. Todos os bens que eu tiver estão aquém, estão mais baixo. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus ajude a cada um que está ouvindo esta palavra. Que tenha o Senhor Deus sobre todas as coisas na tua vida, sobre a tua própria vida. Nada mais do que o Senhor. Tudo está abaixo. Seja o que for, irmão. Saúde, a vida, família, tudo, o Senhor está acima de todas estas coisas. E quem confia no Senhor e o coloca como um bem superior a todas as coisas, na hora da angústia, o Senhor lhe é um socorro bem presente. Que Deus nos ajude. E depois ele dá um conselho aos amigos, ao povo santo e aos ilustres reis como ele, nobres. Ele diz assim: digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer, que eu gosto, que eu prezo: olha, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas, adorações aos deuses aqui da terra. Eu não oferecerei nenhuma libação de sangue, nenhum holocausto, e nem mesmo tomarei o nome desses deuses nos meus lábios. E é um conselho santo desta palavra, porque temos por certo que muitos ainda não batizados estão ouvindo esta palavra e que às vezes, por desconhecer, têm feito adoração, votos, têm feito ofertas, ainda que ofertas no sentimento da alma, de uma obediência, de uma fidelidade a deuses, a ídolos, a imagens, que não é o verdadeiro Deus, o Deus eterno e Criador eterno. Olha o que disse Davi: dores se multiplicarão a quem fizer isto. Que Deus nos guarde, irmãos, e que não venhamos ter nenhuma idolatria com nada, nem mesmo com coisas desta vida, e nem mesmo com pessoas. Nada, irmão, coloquemos no nível que é merecido e devido ao Deus eterno, que é o Pai dos nossos espíritos, com quem havemos de tratar. Glória ao nome do Senhor. Mas que tenhamos a obediência, a humildade e a submissão todos os dias da nossa vida. E em seguida, irmão, ele diz:
É o Senhor que é tudo o que eu preciso. Ele é a minha porção, é a minha herança, e é o meu cálice, e Ele sustenta a minha sorte. Quer dizer, tudo o que eu preciso está com Deus. Porção é parte de um todo. E o Senhor sendo, irmão, parte dele, do seu Espírito, estando em cada um de nós, nada nos faltará. Nada, irmão, é necessário mais. Glória ao nome do Senhor. Porque na mão do Senhor está a nossa herança. Ele já falava da vida eterna. E fazendo uma comparação, um paradigma, com a herança que foi dada para o povo de Israel, quando chegaram da longa jornada do Egito até a terra prometida, eles tiveram a herança, foi repartido as terras, cada família, cada tribo teve a sua terra, mas dentro de um grande clã, das grandes famílias, das famílias menores, até as famílias recém-casadas, todos tiveram a sua porção, a sua herança na terra prometida. Mas ele fazia uma menção de uma herança eterna. Coube-me uma formosa herança, glória ao nome do Senhor. As linhas, diz ele, caem-me em lugares deliciosos. Coube-me uma formosa herança. Já tinha passado, irmão, muito tempo, alguns séculos, desde que Moisés e Josué fizeram a divisão das terras. Mas ele falava agora de uma outra sorte, de uma outra herança, conforme ele segue dizendo: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, e eu nunca vacilarei. O Senhor, nada ele tinha além do Senhor, o Senhor era o seu Senhor, Ele era seu servo, e agora ele diz: eu sinto o Senhor pegando na minha mão direita. Ele se fez como criança, irmão. Porque um pai e uma mãe, quando pega na mão da criança para atravessar um lugar difícil, uma avenida perigosa, a criança se sente segura. E se tem alguém entre nós, em alguma situação de fobia, com algum pavor, irmão, o Senhor está mais perto de ti do que tu imaginas. Ele está do teu lado. A tua mão direita vai ser tomada pelo Senhor pela fé. E o Senhor vai te ajudar a passar dias difíceis e os demais dias que virão. O Senhor não te deixará, nem te desamparará. Para ti também há uma formosa herança. Para todos nós que temos crido em Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. E em seguida, Davi vai falar, irmãos, do Senhor Jesus. Ele diz assim: portanto está alegre o meu coração, e a minha alma se regozija em glória, ou se regozija a minha glória, e também a minha carne repousará segura. Quer dizer, ele tinha essa confiança que o Senhor o guardaria, e tinha confiança que da linhagem da sua carne viria um que faria a obra da redenção. E ele diz assim: pois sei que não deixarás a minha alma no Hades, que é o reino da morte, o inferno, no sentido da morte,
nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele estava falando profeticamente, irmãos, do Senhor Jesus, que foi chamado Filho de Davi. Os irmãos vejam aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se cumpriram outras profecias, e da linhagem de Davi veio Jesus Cristo por Maria. Na verdade, irmãos, era verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, e ele foi colocado no seio da terra, no reino da morte, no inferno. Mas não houve a corrupção. Não é aqui falando corrupção moral, e nem corrupção, irmãos, por outra coisa, pelo dinheiro, assim por diante. Aqui, profeticamente, falava do Cristo na morte, que não se decomporia, não corromperia nem a carne, porque ao terceiro dia, transformado e glorioso, ele ressuscitou triunfante sobre a morte. E diz o último verso: eu sei que tu vai fazer veredas direitas para a vida. O Senhor abriu a vereda da salvação, irmão, o caminho da graça. Na tua presença há abundância de alegrias, porque a alegria da salvação é para todo aquele que crê. E a tua mão direita há delícias perpetuamente, porque a obra que Cristo veio trazer e fazer é para a salvação eterna, é para a eternidade. E diante de Deus, irmão, Cristo à sua direita, esta delícia da vida eterna, da salvação, de fazer obra, de atender a oração do crente, de fazer milagre, continua. Glória ao nome do Senhor, até que cheguemos, irmãos, à perfeição e no reino da glória eterna. Então vejam, irmãos, Davi fez uma referência importante aqui a respeito das linhas da divisão da herança. E também, irmãos, ele fala: eu louvo o Senhor, porque é o Senhor que me aconselha. E realmente o Senhor o aconselhava em todo momento, irmão. Nos momentos difíceis, nos momentos que os inimigos rodeavam, nos momentos de uma decisão no reino, era o Senhor que o aconselhava. E bem-aventurados somos nós, sempre guiados pelo conselho da palavra, irmãos. Sendo o Senhor que nos aconselha, não erraremos. E ele diz: até os meus rins me ensinam de noite. Ora, irmãos, um homem inteligente como Davi, fez muitos salmos, compôs melodias. Ele era inventor de instrumentos musicais, era um músico excelente. O que é que ele diz? Que os rins o ensinavam de noite, o seu interior, mas ele se refere aos rins. Irmãos, todos nós sabemos que há uma comparação, uma alegoria importantíssima, que Cristo é a cabeça da igreja. E nós, os membros do corpo, e cada membro tem a sua operação, a sua função, e todos são importantes. E há a circulação do sangue, há a vida,
Então Cristo é a cabeça da igreja, a Irmandade, o povo, todos nós somos membros. O Espírito Santo circula em nós, irmãos, e nós vivemos respirando já a eternidade. E cada um tem a sua função. Mas no corpo humano, cada órgão, cada membro tem a sua função. E tudo é de uma importância muito grande, irmãos. Um não pode dizer que não depende do outro. O olho não pode dizer que não depende dos pés. A mão não pode dizer, eu não preciso do dedinho menor. Tudo no corpo é importante. Mas Davi diz que Deus o aconselhava, mas que ele aprendeu alguma coisa. Os rins o ensinaram à noite. Irmãos, temos órgãos visíveis fora, que estão em lugares de destaque, e temos órgãos escondidos. Alguns escondidos ainda fazem barulho, como o coração, pulmão e outros órgãos, mas tem órgão, além de escondido, que trabalha quieto, ninguém ouve, mas executa um trabalho importantíssimo. E os rins têm essa função importante, irmãos, de filtrar da corrente sanguínea toda impureza, toda toxina, tudo aquilo que, se continuar, envenena o corpo todo. Então, à noite, durante o dia todo ele trabalha, mas à noite, quando horizontalizamos, o rim executa o seu trabalho silencioso e vital. Ele retira do sangue a ureia, o ácido úrico, excesso de sais, tudo que pode envenenar o corpo. E num trabalho meticuloso, ele vai... Irmão, a quantidade de sangue que filtra em 24 horas é muito grande. 180 litros de sangue, mais forma 1,5 a 2 litros de urina. E o resto, ou seja, tudo mais, ele deixa continuar circulando, pois é necessário, é a vida para o organismo. E os rins fazem esse trabalho silencioso. Manda durante a noite, por uns canaizinhos chamados ureteres, numa bolsa, num depósito, aquilo que precisa ser eliminado. E todos nós, quando amanhece o dia, perdoem, irmão, é a palavra. Davi disse que os rins o ensinavam de noite. O que é que os rins ensinaram a Davi? E por que Deus manda esta palavra? Todos nós, quando levantamos de manhã, queremos logo ir ao banheiro para expelir para fora do corpo o resultado do trabalho importantíssimo dos rins. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus permita que nesta noite aprendamos a ser rins nesta obra, irmãos. No corpo da igreja tem muita coisa que circula. A maioria é boa, a maioria é obra de Deus. Ouvimos o testemunho, circulou para nós, irmão, coisa importante, que vai aumentar a nossa fé, que trouxe alegria para a nossa alma, traz vida. A maior parte do que circula é coisa boa, mas tem toxina circulando, veneno circulando, mentiras, esses irmãos, fake news e tanta coisa que, irmão, é veneno para envenenar o corpo da igreja. Que cada um de nós sejamos como rim nesta obra, eliminando tudo que não é bom, irmão, tirando da circulação, para que circule aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que edifica a nossa alma e edifica a igreja e salva as almas que ouve também. Então Davi dizia: o Senhor me aconselhou, e até os meus rins me ensinam de noite.
Que Deus nos ajude, irmão, que a lição do Rim, o ensino do Rim, fique para nós, para o resto da vida. Que ninguém seja instrumento que se presta a multiplicar coisas que não são boas. Eliminemos, irmãos, tiremos da circulação e Deus se agradará de nós. E nesta parte profética, irmãos, das linhas, ele fez menção, relembrando dos séculos anteriores, onde sabemos, irmãos, que quem saiu do Egito, já homens de seus próximo de 40 anos de idade, e chegou na terra prometida, foram só dois, Josué e Calebe. Os outros que partiram do Egito com mais de 20 anos, Deus não permitiu que chegassem. Nos 40 anos de peregrinação, morreram todos no deserto. Por que isto? Porque quando Moisés mandou um príncipe ou um representante de cada tribo, foram 12 homens, 12 espias, 12 homens importantes, para verem a terra, porque eles estavam passando já perto da terra prometida. E por 40 dias circularam vendo que armas eles tinham, como era a cidade, como era a vida deles e que tipo de gente tinha na terra e o que também a terra produzia. E Josué e Calebe viram o que era bom e viram o que era medonho e o que não era bom. Armas, gigantes, homens que eles não conheciam pela estatura descomunal. Mas quando os 12 voltaram, irmãos, e que Josué e Calebe, num varal, trouxeram provas do fruto bom da terra, eles diziam: estamos com medo, a terra tem fortalezas que nós nunca vimos, a terra tem gigante que nós nos sentimos um gafanhoto, um inseto perto deles. 10 falavam isto, mas Josué e Calebe: é verdade, mas olha os frutos, olha o que é bom. Tem gigante, mas o gigante, Deus derruba o gigante. Tem dificuldade, mas o Senhor nos prometeu dar a terra. Vamos confiar. Porém, irmão, 10 contra 2, o povo acabou dando crédito naquilo que difamava, amedrontava. Irmãos, que não seja o caso de nos dias de hoje estarmos dando ouvidos a notícias só ruins e maldosas e perigosas e medonhas. Vamos dar ouvido à palavra que nos promete uma formosa herança. Glória ao nome do Senhor. Tudo nesta terra passará, mas a glória que nos aguarda é para a eternidade. Então chegou, irmão, e Deus se desagradou deles. Falou: vocês estão se achando como um inseto? Que quer dizer, fizeram pequeno o poder de Deus. Estes não entram, somente Josué e Calebe, e os que tinham de 20 anos para baixo, ou menos de 20 anos, que já eram homens dos seus 40 e tantos anos, 45 anos, na época da divisão das terras. Mas Calebe e Josué eram velhos, 85, 80 e tantos anos, e chegou a hora da divisão, irmão. Então, para a tribo de Judá, coube as terras de Hebrom, justamente as cidades e as terras dos gigantes, os anaquins, que tinham mais de 4 metros de altura, era uma coisa medonha, irmão. E Calebe que disse: nós não tememos o gigante. Agora com 85 anos de idade, ele estava vendo as porções que cabiam, a parte da herança, os juízes ali,
os que mediam as terras com as linhas, e chegou, irmão, a possessão, a porção de Calebe, e foi justamente Hebrom, a cidade dos gigantes. E ele falou: glorifico a Deus, porque a mesma força que eu tinha há 40 e tantos anos, 45 anos atrás, hoje é a mesma. E eu não tinha medo dos gigantes, e agora aqui diante deles continuo com a mesma coragem. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, sirvamos ao Senhor. Tudo passa, o que é bom passa, mas o que é ruim passa também. E vai chegar a hora de que a herança eterna, irmão, o Senhor já foi preparar lugar. As linhas e aquilo que é a nossa porção já está preparada para nós. Agora os irmãos imaginem, irmãos, tinha os moços, os adolescentes, as crianças, e eles ficavam vendo: aqui é do meu avô, meu pai vai receber um pedaço de terra dentro da porção do meu avô. E o que vai ser meu? Qual porção será a minha? E os juízes já mediam com as linhas. E Davi diz, ele era rei, irmão, ele não estava falando da porção da terra, ele estava falando da vida eterna. E ele dizia: para mim, as linhas caem-me em lugares deliciosos, coube-me uma formosa herança. Irmão, glória ao nome do Senhor. Nós não imaginamos, e nem a capacidade mental nossa de humanos, irmão, consegue imaginar a grandeza da glória que nos aguarda. E Deus é bom e é misericordioso, e Ele opera, como disse o Senhor Jesus: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas desta vida, que os discípulos estavam preocupados com o vestir, com o comer, com o amanhã, com o futuro, o que vai ser de nós, e a crise, eles já tinham isto. O Senhor disse: busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, irmã, lembra-te da formosa herança, da herança eterna que você já tem, pela misericórdia de Deus e pelo sangue do concerto eterno. E aqui nesta vida, o Senhor proverá. O Senhor vai prover o necessário, irmão, não tema. O Senhor proverá, irmão, não tema, irmã. Então houve um fato que está registrado, irmãos. Já vou falar, porque depois alguém pergunta, mas leia lá. São 3 versos apenas. Um fato ocorrido na família, irmãos, glória ao nome do Senhor, acabamos de falar o nome dele junto com Josué, Calebe, na família de Calebe, irmão, uma filha dele, o que Deus fez diante do gigante. Nas medidas das terras, todos tinham a sua porção, mas na hora de conquistar a cidade de Hebrom, que era uma fortaleza, Calebe chamou a sua família, a sua tribo, e disse: quem tomar a fortaleza de Kiriat Arba, porque Arba era o nome do grande gigante, eu darei a minha filha caçula, enfim, das menores, por esposa, chamada Axa, que tem o significado, irmão, de ornamento, de beleza, de joia. Quem conquistar a fortaleza dos gigantes, terá a minha filha por esposa. Então se levantou um sobrinho dele, filho do irmão mais caçula de Calebe, chamado Otiniel. Era um capitão, era um que lutava. Ele falou: eu e meus homens vamos vencer.
Isso está escrito, irmão, no capítulo 15 do livro de Josué. E também no início de Juízes, pois esse Otoniel depois foi o primeiro juiz de Israel. E ele se apresentou e disse: eu vou conquistar a cidade e vou derrubar os gigantes. E então Caleb disse: vai. E ele armou e foi e teve vitória. E como prometido, teve a mão de Áquisa para ser sua esposa. E agora formou uma nova casa, uma nova família. Então, dentro da porção de Caleb das terras, foi dada a herança de Áquisa. Mas era uma porção seca, não tinha água. E quem vai começar a vida, irmão? Começar numa terra seca? O que será? Então, quando ela viu a sorte que lhe havia tocado, que lhe coube, ela se assentou num jumentinho que mandou que arriassem e veio na tenda do pai. O pai, quando viu a filha, recém-casada, voltando a ele, foi ao encontro. Que é que há, o que houve, minha filha? Falou: meu pai, a terra que me coube, por porção, é uma terra seca. Dá-me uma terra que tenha águas. E diz a palavra, irmão, foi-lhe dada uma porção que tinha fontes que nasciam de baixo, fontes inferiores e fontes que desciam de cima, certamente das montanhas, mas num significado espiritual muito importante, irmãos. E foi mudado a sua porção, foi mudada a sua sorte, e ela foi começar a sua vida num lugar onde havia fontes de baixo e fontes de cima também. Irmãos, nesta alegoria está a história da salvação, está a obra de Jesus Cristo e o resgate das nossas almas. Porque para o ser humano, irmão, que aqui está, o Senhor veio como um capitão, o Senhor veio como aquele que venceu o gigante, derrubou por terra o reino da morte, derrubou por terra o gigante. E ele é o esposo. A Áquisa, irmão, representa nesta alegoria a igreja. Jesus Cristo, Otoniel. A Caleb, o pai, Deus, glória ao nome do Senhor. E a terra do gigante, o lugar do gigante, era o trono do adversário aqui nesta terra, que foi derrubado por Jesus Cristo, que venceu o inferno e a morte. E agora a igreja, irmão, a hora que tiver alguma dificuldade, sabe bem como se dirigir, sabe bem a quem pedir. Glória ao nome do Senhor, ao Pai das nossas almas, ao Pai dos nossos espíritos, irmão. Senhor, tenha misericórdia. E assim como Caleb mudou a sorte de Áquisa, por esta palavra eu creio, irmão, que a palavra de Deus não vem em vão. As linhas, as medidas e as porções poderão ser mudadas, glória ao nome do Senhor. Alguém trilhando, batalhando, cavando em terra seca, o Senhor pode fazer brotar fontes inferiores e fontes superiores, bênçãos temporais e bênçãos eternais, bênçãos da terra e bênçãos do céu na tua vida. E coube-te também uma formosa herança. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Nossa